Olha aí, Química para Medicina é o nome do nosso curso. Para quem não conhece, sejam muito bem-vindos. Galera do YouTube, pode mandar também pergunta lá no chat, tá bom? Que a gente sempre dá uma olhada. O YouTube está aqui, ó, ligado aqui para mim. Deixa eu ver. Sonhei com o Erge, sonhei mesmo. Aí, ó, fiz rapidinho essa foto, ficou ridícula, mas eu sonhei com o Enem, né? E o Enem, ele é uma prova fácil de sonhar. Mas por que é fácil de sonhar? Porque você vai pegar provas do Enem desde 2019, desde 2009, que foi quando o Enem virou vestibular, a gente faz uma bela estatística de tudo que cai bastante, tá? Mas também não adianta nada trabalhar com aquilo que cai bastante se for algo muito fácil, algo que todo mundo domina, algo que todo mundo acerta. Uma coisa que cai todo ano no Enem, a gente vai rever hoje, ou vai recordar hoje, alguns vão aprender hoje, é a estequiometria. Cara, não tem jeito. Estequiometria cai praticamente todo ano no Enem. E você não pode dar esse mole de errar uma questão de estequiometria. Tá bom? Então, enquanto o pessoal está entrando, vamos lá. A primeira questão está aí. Ó. Alguns já receberam esse material antecipado, e eu vou pedir desculpas, porque tem gente que está pelo YouTube, tem gente que eu não consegui nem adicionar na sala do QPM, mas eu vou mandar material para todo mundo, que aí, de repente, nesse PDF de questões inéditas, promessa é dívida, PDF de questões inéditas, de repente você dá uma olhada aí e já estou mandando aqui para o WhatsApp dos alunos que não estão na sala. Pronto, eu tenho dois grupos aqui no WhatsApp. Tá aí, ó. Essa é a primeira questão. Pô, quem olha pensa assim, pô, questão 136, né? É isso mesmo. A prova de ciências da natureza, tá? Ela vai vir depois da prova de matemática. Ela vai começar lá na questão 136 e vai até a questão 180. Cara, fazer o Enem requer agilidade. Mas, ao mesmo tempo que requer agilidade, requer muita atenção, né? Todo mundo começa o Enem lerdo. A verdade é essa. Todo mundo começa uma prova longa de forma lerda. Uma prova de 4 horas e meia de duração. Você não vai começar ligadão. Isso é neurociência. Você aquece aqui no carro lá por 1 hora e meia de prova. Por isso que é fundamental você começar pelas questões fáceis. A gente não vai trabalhar essa estratégia aqui. Essa estratégia eu já falei lá no meu Instagram. Peraí que tem gente esperando para entrar. Pronto, estou admitindo aqui. Valeu, Duda. Valeu, Eliane. Boa noite. Ó, essa estratégia de como fazer o Enem, eu já falei lá no meu Instagram e vou organizar para vocês esses vídeos bonitinho. Dá para assistir antes, dá para assistir amanhã. Meia horinha é muita coisa. Em, sei lá, alguns minutos você assiste os vídeos de como acelerar e como aumentar a proficiência lá no Enem. Mas então, aqui, sem trabalhar isso, vamos fazer as questões na ordem que eu enviei para vocês. Boa noite, Duda. Boa noite, Arielle. Boa noite, Guilherme. Tá aí. O Enem tem que sublinhar a questão. Mas você não vai sublinhar a questão toda, pelo amor de Deus. Então, tem um texto e uma figura. Com certeza, o mais importante dessa questão é a figura. Né? Com certeza é a figura. E aí, tem uma estratégia que acelera bastante, mas que é muito perigosa. Atenção. Isso vale para qualquer questão, inclusive lá na área de matemática, tá? Se você tiver um texto grande, uma figura, e logo depois da figura uma pergunta, que no Enem nunca é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta, tenta fazer acelerado. Olha só, o processo de separação que ocorre no dessalinizador representado na figura, pô, então ele já falou que é para você falar do dessalinizador representado na figura. Assemelha-se, olha aí, galera, um comando que só o Enem usa. Assemelha-se não é igual, mas se assemelha a quê? A uma decantação, a uma filtração, a uma destilação, a uma levigação ou a osmose reversa? Galera, questão fácil, cujo meu objetivo é mostrar um método que muita gente não conhecia de dessalinização, falar de outros métodos de dessalinização e recordar vários métodos de separação de misturas. Vamos começar com a letra A? Pô, decantação. Decantação é aquela parada que vai para baixo, né? Gente, decantação é um dos processos mais baratos de separação de mistura que existe. Mas o primeiro erro é achar que decantação separa a água do mar. Gente, a água do mar, a caretinha está aparecendo aí para vocês, é uma mistura homogênea. Ah, mas uma vez eu mergulhei no mar e a água do mar tinha um cocôzão em cima. Aí não vale, gente. Quando alguém fala água do mar, é nas condições normais, né? Sem aquele cocôzão em cima. Mistura homogênea não dá para separar por decantação.
Misturas homogêneas a gente separa por métodos físicos mais complexos, como, por exemplo, a destilação, né? A fusão fracionada, a sedimentação fracionada, e aí vai, tá bom? Não é o caso da decantação. E aí a gente vai aprender um pouquinho. A decantação, estou escrevendo aí, ninguém precisa nem copiar se quiser, tá? Porque eu vou mandar os slides no final. Separa por diferença de densidade. E muita gente capota na pressa de fazer uma questão. Olha o desenho, tá vendo a água descendo, né? Realmente a água está descendo. Não sei se você está entendendo o desenho, mas ó, a luz solar vem, aquece essa pirâmide aí de vidro, que é, é importante ser de vidro, você vai entender por quê. Né? Aquece lá ó, a água salgada e, obviamente, esse tanque com água do mar, com água salgada, vai começar a evaporar. Né? Quando a água evapora, ela evapora sem sal. E o mais legal é que ela bate e escorre pela pirâmide, caindo numa calha. E aí, olha o que tem aqui no. Tem que entender o desenho, né? Nem li o texto. Quem chegou depois, nem li o texto. E deu para fazer sem ler o texto. O que está rolando aqui? A separação de uma mistura homogênea e não tem nada a ver com diferença de densidade. Decantação é quando você tem água com areia, é quando você tem mistura heterogênea, tá vendo? É quando você tem água e óleo. Agora, para com essa palhaçada de decorar que tem que ser sólido, líquido, sólido. Esquece isso. Tem várias misturas altamente complexas que você separa por decantação. Tá? Quer ver um exemplo? Urânio. O Brasil enriquece urânio por decantação. Na verdade, por centrifugação, que é um jeito de acelerar a decantação. Vale a pena a gente anotar essa observação, tá? Tem nada a ver, não? Mas vamos botar aqui, ó, que não apareceu centrifugação. Centrifugação acelera a decantação. O Brasil consegue separar urânio enriquecido, consegue enriquecer urânio por centrifugação. Acelera a decantação. Mas não é decantação o nosso gabarito. Gente, alguém quer chutar o gabarito aí? Não deu gabarito para ninguém. Joga no chat, fica com vergonha, não. Ainda não está vivo no YouTube? Já deveria estar. Tem um delay, tem um delay. Deixa eu ver aqui. Enquanto a galera tá jogando o gabarito aí, ó. Joga o gabarito dessa, A, B, C, D ou E. Essa é fácil, hein, gente? Deixa eu ver o que houve lá no YouTube. Tá ao vivo sim lá no YouTube, deu uma travada. Deu uma travada, mas tá ao vivo sim. Tá? É que dá um delay. C. Galera acertando aí, ó. Peço desculpas. C. Isso mesmo. Gabarito letra C. Destilação. Por que não é exatamente uma destilação? A destilação, vamos falar do gabarito aqui, galera. A destilação, opa, spoiler, ela separa por diferença de ponto de ebulição. Ela é excelente para separar misturas homogêneas como a água do mar. Só que a destilação, veja bem, ela tem um aparato muito parecido com o alambique de fazer cachaça, que é uma bebida destilada, excelente contexto para cair no Enem. Cachaça, uísque, vodka, saquê, são as bebidas destiladas. E por que elas são destiladas? Exatamente para purificar, porque o teor alcoólico é muito alto. E aí, misturado ao álcool, que é o etanol, saem outros álcools que são muito mais tóxicos. E aí a gente tem que separar por destilação. Tá bom? Destilação, então, não é, porque esse aparato aí não está recolhendo água separada, está recolhendo no mesmo lugar. Então, é quase uma destilação. Mas é o que apareceu no texto. Lembra que assemelha-se a... Qual é a semelhança desse processo com a destilação? A diferença de ponto de ebulição. Água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius. Sal tem ponto de ebulição altíssimo. Sei lá o valor. Então, o sal fica e a água vai pingar aqui desse lado, tá? Na verdade, isso aqui está mais para uma evaporação. Essa também é uma diferença entre destilar e evaporar. A destilação, você tem que atingir a temperatura de ebulição da água. A evaporação, não. Mas olha o verbo de comando, né? Guilherme, assemelha-se. Assemelha-se não precisa ser igual, ok? Agora, vamos lembrar outros processos. Filtração, todo mundo sabe, né? Faz café, mas uma vez eu perguntei em sala qual é o fundamento da filtração, as pessoas não sabiam. A filtração separa por diferença de tamanho. Algumas partículas ficam presas no filtro por causa do tamanho. Quando você passa no filtro de café água com pó de café, o pó de café fica preso
E a água não, porque a água é molécula, gente. Molécula passa por qualquer filtro. O que acontece se você filtrar a água do mar? Gente, não separa. Misturas homogêneas não são separáveis por filtração, tá? Só misturas heterogêneas. Então, já tem um erro aí da filtração. Olha, a gente quando usou máscara durante a pandemia da Covid, a gente estava filtrando. Não esqueça disso. Até hoje, quem usa as máscaras está fazendo filtração. O objetivo das máscaras é qual? Filtrar alguns vírus, bactérias, e tem máscaras e máscaras. Você sabe que tem graus de máscara, porque o nível de porosidade da máscara varia, tá bom? Assim como no laboratório de química tem filtros de várias graduações, mas não é filtração. Levigação. Todo mundo esquece. Levigação é quando você usa jatos de ar ou de água. Nos garimpos se usa muito jato de água. E um grande exemplo de levigação é para separar ouro. Peraí que tem gente chegando aqui na sala de aula. É para separar ouro. Vou chegar lá. É para separar ouro de areia nos garimpos. Ouro e areia, você passa um jato de água, que é a própria água do rio, né? E a areia vai embora, o ouro fica. Cuidado que a levigação separa por diferença, botei um exemplo aqui, separa por diferença de massa. O ouro fica e a areia vai embora, não é por causa da densidade, não. É porque o ouro tem massa maior, né? As pepitas de ouro. E tem um problema aqui na levigação. Quando o ouro é finamente dividido, do tamanho de um grão de areia, a levigação não funciona. E aí o garimpeiro se ferra, isso é um contexto para o Enem. Ele adiciona mercúrio para absorver o ouro, faz uma liga chamada amálgama. Só que depois, para ele separar o mercúrio do ouro, ele evapora o mercúrio numa panela. Lá na casinha, Pô, aí ele inala os vapores de mercúrio e se intoxica, porque o mercúrio é um metal pesado. O Enem cobra isso, porque está entre a biologia e a química. Osmose reversa, tá maluco para chegar nessa? Já foi gabarito por 2 vezes do Enem. Para você entender o que é osmose reversa, esquece. Entende primeiro o que é osmose. Osmose é um processo passivo, ou seja, natural, em que a água passa através de uma membrana. Tem que ter membrana. Então não tem nada a ver com osmose esse desenho. Só que toma cuidado. Para separar a água do mar, para separar a água da água do mar, uma das possibilidades é a osmose. Então, aqui nós estamos tendo a evaporação, mas uma evaporação com coleta. Também funciona a destilação, só que é muito caro, né? E aí você vai beber água destilada, você ainda tem que adicionar alguns sais minerais nela. E tem a osmose reversa. Diversos países que têm carência de água potável, como Israel, por exemplo, tem usinas de osmose reversa. No Brasil, isso aqui é só estudo. Nós temos ali no Nordeste algumas usinas, mas bem pequeno. E o que acontece na osmose reversa? O contrário da osmose natural. A osmose natural é o seguinte: se você tem uma membrana e bota água de um lado e água salgada do outro, se ferrou, porque a água pura vai para a água salgada. Não é o que você quer. Agora, se você criar uma pressão, um gradiente de pressão maior que a pressão osmótica, o processo acontece ao contrário. A água salgada passa para o lado da água pura, ou seja, você está purificando a água. Só que é um processo que gasta dinheiro, porque é um processo ativo. Aliás, lá na biologia, você chama isso de transporte ativo. Não é, Léo? Mesma coisa, transporte ativo. Então, cuidado. Existe osmose reversa na biologia, mas é a célula lá que faz. Aqui nas indústrias de osmose reversa, gasta-se energia para criar uma pressão osmótica, uma pressão externa, desculpa, maior que a pressão osmótica. Combinado? Eu acho que o objetivo foi alcançado. A questão não era difícil, mas olha quanta coisa a gente recordou. Osmose reversa, o contrário da osmose. Serviria? Sim, a osmose reversa. Está escrito lá em cima no meu rascunho. Serviria, tá vendo, Arielle? Evaporação, destilação e osmose reversa é ótimo para tirar a água do mar. Só que, né, o mais barato é esse que está aí desenhado. Tá? Eu nunca vi um aparato desse, tá? Essa técnica de ter uma pirâmide. Ó, olha o que eu disse, esse é o mais barato. Porra, uma pirâmide de vidro. Complicado, né? Poxa, mas quando eu vou lá para Cabo Frio, Arraial do Cabo, eu vejo isso evaporando a água do mar. Mas ali ninguém está dessalinizando a água, estão pegando sal. Pô, pegar o sal é muito barato.
Aliás, é por isso que sal é barato. Sal é o quilo de alimento mais barato que tem. O cara que vai participar da doação, está sem dinheiro, ele doa sal. É a coisa mais barata que tem, mais barato que açúcar, mais barato que feijão, mais barato que arroz, porque sal vem do mar. E o processo é uma evaporação em que você esquece a água. Então não tem que ter essa pirâmide de vida. Olha a diferença, galera. Isso aí não é para pegar sal, não, hein? A gente usa o sol, mas o sal fica ali na água do mar, né? Dentro do tanque. Óbvio que depois eu posso tirar o sal dali, né? Mas esse objetivo aqui é muito mais nobre, que é pegar água purificada na carne. Tá bom? Foi, galera? Beleza? Qualquer dúvida, joga no chat. A turma tá pequenininha, pode jogar no chat. É, Duda tá lembrando nessa questão, eu já acertei na véspera de prova. E vai cair de novo, Duda. Tá? Agora, sobre destilação simples e fracionada, que é a pergunta da Duda, é a pergunta importante. Nesse caso aí, da água do mar, a destilação é simples. Não precisa gastar dinheiro com coluna de fracionamento, não. A gente só usa destilação fracionada quando você tem uma mistura muito complicada de componentes, como, por exemplo, petróleo. Esse é um grande exemplo de destilação fracionada. O petróleo tem mais de 1.000 substâncias diferentes. Então, o ponto de ebulição é muito próximo. O pessoal bota assim no livro para o aluno entender de um jeito mais fácil. Sólido com líquido, tipo água com sal, é destilação simples. Líquido com líquido é fracionada. Gente, não é bem assim. Mas faz sentido. Líquido com líquido, os pontos de ebulição são próximos. Quer ver um exemplo, Duda? Se eu jogasse dentro dessa pirâmide marota aí, água com acetona ou com álcool, para ficar mais fácil. Água com álcool etílico, mistura homogênea também. Só que não ia dar certo. Porque essa reles de destilação simples, o que ia evaporar? Água com um pouquinho de álcool. Aliás, álcool com um pouquinho de água, porque o álcool é mais volátil. Então, não é eficaz para separar. Tá? Essa é a diferença da destilação simples para fracionada. Esse processo, Duda, se assemelha muito mais a simples, vou botar aqui em cima, do que a fracionada. E para quem está chegando agora aqui no nosso QPM, essa bagunça aí do slide, você copia se quiser, fotografa se quiser, mas eu mando tudo isso para os alunos do QPM daqui a pouquinho. Tá bom? Mestre, Fala, Dojinha. eu só não entendi por que que se assemelha e não é destilação simples, Então, entendeu? eu vou explicar de novo. Na destilação simples, você tem um aquecimento energético, você gasta dinheiro. E o mais importante, na destilação, você faz a água entrar em ebulição. Vamos lá, aqui, já que tem água aqui, né, na água do mar, ponto de ebulição da água, 100. O sol não vai fazer a água chegar a 100. Não vai. Ah, e agora o lance da pirâmide de vidro. Também tem uma importância ali ser de vidro. Tem que passar o calor e, de preferência, funcionar como uma lente. Se você pensou em física, faz sentido. Às vezes não. Com certeza esse vidro potencializa o calor do sol. Mas, na boa, essa água aí não vai chegar a 100, não. Ela vai evaporar. Então, está mais para evaporação do que para destilação. Mas como não tem evaporação como opção, assemelha-se a quê? Destilação, porque o fundamento da destilação, o fundamento da evaporação é a diferença de ponto de ebulição. Tá bom? Vamos avançar, galera. Questão de pilhas e baterias. Já assistiu meu videozinho lá de 1 minuto de pilhas e baterias? Cara, esse vídeo é uma comédia. Esse vídeo é antigo, mas eu reciclei ele essa semana por conta do Enem. Pilhas e baterias é um assunto que cai bastante no Enem. Mais do que eletrólise, mais do que eletroquímica isolada, tá? Mais do que eletroquímica quantitativa. Gente, lei de Faraday, galera do Projeto ERD, galera do Maratona Oeste, fez uma questão recente de lei de Faraday. Lei de Faraday só caiu no Enem uma vez. Uma vez em 30 provas. Então não vou focar nisso, não. Foca aqui, ó. Posso estar me queimando, mas foca no conceito de pilhas e baterias. Cuidado que você tem que tomar com a questão que vai cair domingo de pilhas e baterias. Sabe por quê? Geralmente ela traz reações, substâncias, fórmulas, novidades assustadoras. Relaxa. A pilha mais antiga que tem, pilha de Daniel, até a pilha mais moderna que tem, pode ser esse carro aí, movido a alumínio, não sei o quê, todas elas têm o mesmo fundamento, que é ânodo, cátodo, ponte salina ligando os eletrólitos, e se não for uma ponte, tem que ter um eletrólito separador, um fio metálico externo, fluxo de íons por esse eletrólito. Os fundamentos são sempre os mesmos, da pilha mais antiga à mais moderninha que tem.
E às vezes não, na maioria dos casos, as questões de pilha no Enem são conceituais. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Cá entre nós, o único cálculo que tem numa questão de pilha é a DDP, que tem que ser sempre positivo. Então assiste lá o meu Reels, se você não assistiu. É só procurar lá no meu Instagram que você vai encontrar esse Reels bem legal, que é 1 minutinho de pilhas e baterias. Aliás, é 1 minutinho de eletroquímica. Eu ainda falo de eletrólise em 1 minuto. Agora, é só para quem sabe a matéria. É só para vocês, para Mel, para o Léo, para Guilherme, para a Arielle. Uma amiga minha que é dançarina do Faustão mandou para mim assim: pô, assisti, não entendi nada. Eu falei, lógico, ela não sabe, né? Ela não está por dentro, ela não está estudando. Vocês que estão estudando sabem o que eu estou falando de ânodo e cátodo. E aqui, a grande recordação é que no ânodo sempre acontece a oxidação. Matou a questão parcialmente por aqui, tá? Vou fazer um resumo que é muito legal. Duda vai lembrar desse resumo. Quer ver? Deixa eu passar a borracha aí, que eu escrevi muito grande. Vou fazer um resumo maroto aqui, que ajuda muito pilhas e baterias. É um esqueminha bem legal. Duda já sabe o que eu vou fazer. Esse lance de ânodo ou anodo, tanto faz, tá? Sempre acontecia a oxidação. Porra, no Enem, então, que você não tem que explicar muita coisa, acabou. O macete é esse aqui, ó. Vogal, vogal, todo mundo conhece esse macete. E no cátodo, vou escrever aqui do ladinho, sempre acontece a redução, macete do consoante, consoante, você não pode esquecer. Nesse momento você está pensando, isso é na pilha ou é nas eletrólises? Nos dois. Isso aqui é maneiro desse macete. Nos dois, tanto faz pilha quanto eletrólise. Anoxidação, cátodo, redução. Agora, o Enem é conceitual. Sabe o que é oxidar? É dar elétrons. Macete também que ajuda. Oxidar é dar elétrons. Eletroquímica é fluxo de elétrons. Reduzir é receber elétrons. Na minha apostila do cursinho, eu falo perde e ganha. Gente, vamos combinar que dar e receber é a mesma coisa que perde e ganha. É só porque eu peguei a palavra dar e a palavra e o e um pedacinho do re, de receber. Pronto, ajudou. Agora, se oxidar é dar elétrons, o fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo, sempre. Tá? Agora, só toma cuidado. Esse fluxo de elétrons que eu estou fazendo aqui no meu esqueminha, por onde ele passa? Ó, o que eu estou escrevendo aqui em preto, fluxo de elétrons, tanto para pilha quanto para eletrólise, que é o processo contrário. Eu ouvi dizer que na eletrólise o fluxo de elétrons é o contrário. Já já você vai entender o que você chama de um contrário. Mas é do ânodo para o cátodo, faz sentido. Quem dá, dá para quem recebe. Pronto. Fez sentido? Agora presta atenção por que pilhas e eletrólises são processos invertidos. Porque o fluxo de elétron numa pilha, que é o nosso objetivo, numa bateria, vou escrever apenas pilhas. Ele é um fluxo natural. Pilhas é uma reação espontânea. Inclusive, é por isso que, se você tiver que calcular DDP de uma pilha, tem que ser positivo. Achou DDP da pilha negativo, errou. Toda DDP de pilha é positivo. Isso aqui ajuda no chute consciente, né, Natan? Isabelle também conhece. Tu estava fazendo a questão de pilha que mandou calcular DDP. Tem 3 valores negativos? Esquece. DDP de pilha é sempre positivo, porque é uma reação espontânea. E aí, olha como é que é fácil agora a gente acertar os polos. Se o elétron é negativo, isso é verdade, ele migra espontaneamente para o polo positivo. Então, o cátodo é o polo positivo da pilha, enquanto o ânodo é o polo negativo, porque é daqui que sai o elétron. Tá bom? Que legal esse macete, mas é só para pilhas? Não. Agora você vai entender o que acontece na eletrólise, né, Duda? É o contrário. Como nas eletrólises, vou escrever aqui embaixo, eletrólises. Nossa, ficou feio isso. Como nas eletrólises o processo não é espontâneo, o próprio nome já diz, né, Mel? A eletrólise, ela quebra usando eletricidade, eletrolise. Tem reações muito parecidas com eletrólises, como as hidrólises, as fotólises, né? As catálises, são as quebras. Só que as eletrólises usam eletricidade, ou seja, não é espontâneo.
Não espontâneo, gente, significa que eu gasto conta de luz. As eletrólises são não espontâneas. E se elas são não espontâneas, a DDP é negativa. Raramente alguém pede para calcular DDP de eletrólise, tá? Porque não faz sentido. Ah, eu vou descobrir que a DDP é negativa. Para quê? Meu objetivo é quebrar substâncias e não gerar energia. Só que agora vem o pulo do gato do meu esqueminha. Presta atenção agora, Mel. Se a eletrólise não é espontânea, o elétron ele continua indo para o lado direito ali, que eu escolhi o lado direito, né? O seu lado esquerdo, não importa. Está indo para o cátodo. Só que agora ele é forçado a ir para o cátodo. E é por isso que nas eletrólises o cátodo é o polo negativo. Hã? Elétron indo para o polo negativo? Elétron é negativo, não gosta de negativo. Ele foi forçado. A corrente elétrica, não espontânea, manda ele para o polo negativo, saindo do polo positivo. E é por isso que você ouviu falar no seu cursinho que nas eletrólises o elétron flui ao contrário. Na verdade, ele não flui ao contrário. Os polos que são trocados. Essa é a diferença de pilhas em vermelho no esquema. Lembra disso, Duda? Para eletrólises em azul no esquema. Tá bom? Mas para que isso tudo? Pô, com isso tudo você faz qualquer questão de pilha eletrólise conceitual. E é o caso dessa. Olha as reações. Meu Deus, o Léo está pensando assim. Eu nunca vi essa substância Al2Cl7-. Não importa. Não se assuste com as coisas que são fáceis. Olha o que está acontecendo nessa reação aqui. Ó. Vou dar até de cor. Primeira reação, a número 1, elétron depois da seta. Então está dando elétron. Segunda reação, a número 2, elétron antes da seta. Acabou, meu irmão. Eu já estou te dizendo, tá? Essas são as reações propostas para essa bateria. Ou seja, já estou dizendo que a primeira é uma oxidação, porque está dando elétrons, e já estou dizendo que a segunda é uma redução, porque está recebendo elétrons. Para de decorar exercícios de eletroquímica do tipo, minha apostila tinha 1 mol de exercícios, eu pego de maior potencial, mantém, pego outro, inverte. Aqui não tem que inverter nada. Quem vinha com essas decorebas do Enem, tomou. Não tem que inverter nada. Já é uma oxidação, já é uma redução. Então você já sabe quem é o ânodo, quem é o cátodo. Olha a pergunta. Qual dessas reações é a anódica? Vamos lá. A anódica, olha nosso esqueminha, oxidação. Então é a primeira. Quais são os itens que falam primeira? A, B e D. No tal do chute consciente, você nem olha o resto, tá? Sei, não pode. Gente, chute consciente é o seguinte: eu não sei agente oxidante. São 2 perguntas, ó. Quem é a reação anódica e quem é o agente oxidante? Bom, reação anódica eu sei. Agente oxidante, vou fingir que eu não sei. Eu sou professor, lógico que eu sei. Mas você pelo menos pode chutar. Se você sabe que a anódica é a de oxidação, você já sabe que a anódica é a 1, tá bom? E aí você fica entre esses 3 itens, reduz a sua chance de errar. Agora, qual é a catódica? É a outra. Não foi o que foi perguntado. E aí, cuidado com a expressão agente oxidante, hein? Se liga, Guilherme. Agente, dá para entender, é aquele que provoca. Então, o agente oxidante, vou escrever aqui em cima, e não é só o agente oxidante, não. O agente de qualquer coisa, tá? Agente é aquele que provoca. Outra coisa importante sobre agente é que todo agente tem que ser um reagente. Então, para de olhar para produto. A tua sorte é que aqui nas alternativas que eu criei, eu não botei nenhum produto. Mas, às vezes, o Enem bota produto como distrator. Como é que produto pode ser agente de alguma coisa? Aqui dá até para brincar. Agente é sempre um reagente. E aí o aluno pensa, é aquela parada que é o contrário. Não, não é o contrário. É o óbvio. O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação. Se ele provoca a oxidação, ele sofre redução. E o agente redutor provoca a redução. Para provocar a redução, ele sofre oxidação. Então é por isso que é o trocado? Não, não é trocado, é o conceito de agente. O agente de um assassinato, ele se matou? Não. O agente de assassinato se mata? Não, ele mata alguém.
Pô, né? Então, pelo amor de Deus, agente oxidante oxida alguém. Logo, sofre redução. E agora presta atenção que agente oxidante aqui foi mole. Quem é, né, a espécie, o reagente de um agente oxidante, né, que sofre redução? Eu vou lá na semi-reação de redução, que é a 2, e notícia boa, só tem um reagente. Se tivesse dois, mestre, é o que acontece na reação 1, aí você vai ter que ver quem muda de inox. E nesse caso é meio chatinho ver quem muda de inox. Mas aqui só tem esse. Eu não sei o nome dessa espécie. Não precisa saber. A fórmula é CnAlCl4. Tá? É um íon complexo. Pronto. Então, por mais assustador que seja, olha o gabarito da questão. Letra A. CnAlCl4 e 1. Pergunta dupla. Toda vez que o Enem fizer pergunta dupla, pratique o chute consciente. Pode ser que dê certo. Todo mundo entendeu o chute consciente? É quem sabe metade da questão, né? Eu sei metade, eu só sei essa parte aí do agente oxidante. Tá bom. Ah, não, só sei que é a reação anódica. Tá bom. É uma chance que o Enem está te dando de acertar. Valeu o resumo? Valeu, né, o resumo. Aí depois você lê o texto da questão, que eu nem li, tá? Porque nem precisava. Uma bateria super nova, que recarrega rápido, suporta 7.500 ciclos de recarga. As baterias de lítio são só de 1.000 ciclos. Novidade. O Enem ama novidade em pilhas e baterias. Prometem para mim uma coisa? Vocês não vão se assustar com a questão de domingo? Porque ela vai aparecer uma bateria nova, uma pilha louca, mas tudo que tem em pilhas e baterias é o que está aqui. Se for eletrólise, é o que está aqui. A única coisa que eu não falei nessa questão é o cálculo da DDP, quando vem os potenciais, né? Então é muito comum também, né? Temos que discutir, vir duas reações de redução. Gente, isso é um clássico na eletroquímica. Não pode acontecer duas reduções. Toda redução requer uma oxidação. Aí você pensa no sentido, no nome potencial. Eu acabei não escrevendo o restante lá em cima, já que é para fazer resumo, a gente vai fazer um resumo bonito. Agente redutor sofre oxidação. Aliás, vai pensando aí quem é o agente redutor desse exercício. Quem é o agente redutor desse exercício? É complicado, tem dois ali, ó. Vai pensando. Enquanto você está pensando aqui o agente redutor, eu vou lembrar uma coisa para você: o conceito de potencial padrão. Esse Ezinho. Quando vem o potencial, pensa que potencial, Léo, é a mesma coisa que vontade. Olha, galera, nas minhas aulas de teoria, porque o QPM é um curso que começa lá em fevereiro, você não conhece o curso completo, é todo programadinho, bonitinho, eu trabalho sempre os conceitos. Potencial. O Léo tem um alto potencial de passar para a medicina. Ele tem muita vontade. Só que às vezes não basta ter muita vontade, Léo. Se alguém tiver vontade maior do que você e só tiver uma vaga, passa quem tem mais vontade. E é isso que é o potencial. Se for potencial de redução, o maior potencial de redução sofre redução espontânea. E o outro sofre oxidação. Ah, e se der potencial de oxidação? Que geralmente é uma sacanagem. Tudo bem. O maior potencial de oxidação sofre oxidação, obrigando o outro a sofrer redução. Não existem duas oxidações, nem duas reduções. Quer seja em pilha, quer seja em eletrólise. Então, grava isso. Potencial é vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente treinar, já que a gente está treinando. Imagine dois potenciais de redução assim, quer ver? Vou botar número negativo só para ferrar vocês. Menos 2 volts, nem existe essa porra. Estou inventando. Se liga aqui, ó. E menos 3 volts. Nem existe essa pilha. Qual é a DDP dessa pilha formada? Tu não sabe nem de que é. Qual a DDP de uma pilha formada por dois metais? Pilha mágica essa, uma pilha, putz, sensacional. Mas vamos lá. Qual a DDP dessa pilha é formada se o potencial de redução de um metal é menos 2 volts e o potencial de redução do outro metal é menos 3 volts? E aí, qual a DDP que dá? Vou te ensinar a fazer. Ó. Menos 2 volts, menos 3 volts. Que número é maior? Menos 2 volts. Já que o número menos 2 volts é o maior, você vai mantê-lo e o outro você vai trocar o sinal. Então, preste atenção nisso aqui, Guilherme. Se o potencial de redução... Gente, menos 2 é maior que menos 3, hein? É número negativo. Por isso que eu botei negativo para enganar vocês. Se liga, Mel. Se o potencial de redução menos 2 é maior, esse cara vai sofrer redução e é um cátodo. Esse aqui vai ser obrigado a sofrer
outra coisa, né? Outra coisa que não é redução, deve ser a oxidação. E é o ânodo. E aí, na hora de calcular DDP, olha o que você faz, Mel. Sem fórmula. Você pega o -2 e repete. Por que você repete o -2? Espera aí que minha canetinha sumiu, está aqui. Você pega o -2 e repete, porque esse é o potencial de redução. E pega o outro e troca o sinal. Como assim, mestre, troca o sinal? Vou escrever bonitinho aqui, ó. Porque -2 é o potencial de redução do cara que sofreu redução. Só que o outro não sofreu redução, sofreu oxidação. Então, cuidado. Alguns discípulos pensam assim: ah, já sei, trocou de sinal só porque era negativo. Não, não trocou de sinal porque era negativo. Trocou de sinal, Arielle, porque era menor. E aí, qual vai ser a mágica? Isso aqui vai dar positivo. Sempre vai dar positivo. Isso é matemática, cara. Se você pega um número grande e um pequeno, não importa qual é o número, pode ser 3.000 e 8.000, mantém o maior e troca o sinal do menor e soma, vai dar positivo. Isso é matemática, pô. Isso não é química. Sempre vai dar positivo. Faz qualquer número. Pensa aí. Ah, o ano que eu nasci, 1974. O ano que meu pai nasceu, 1900. Pega o maior, mantém. O outro troca o sinal e soma. Vai dar positivo. É por isso que a DDP da pilha é positiva. Tá bom? E essa pilha eu inventei agora. A galera que chegou depois. E, ó, o cara sai de sala, volta quando olha que porra é essa? É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Tranquilo? Podemos avançar? Temos que avançar, porque agora chegou um tópico diferentão: lixo e reciclagem. Galera, dá uma bisoiada nisso. Eu vou mandar ainda hoje. Hoje eu não sei se eu consigo fazer, não, muita coisa. Mas amanhã de manhã, vou mandar aquele resumo de uma página que o Léo gosta muito. Cara, resumo de uma página, você lê fazendo cocô. Resumo de uma página de lixo e reciclagem. Porque ninguém fala disso. Fica assim, ah, o professor de biologia fala um pouco, aí às vezes não fala, cai pra caramba no Enem. Aí não me interessa se é uma matéria de química, de física, de nada. Presta atenção na pergunta. Uma das vantagens, tem várias vantagens, óbvio, tem vantagem. Uma das vantagens ecológicas, uma das, dos aterros sanitários sobre os lixões, bom, não sei se vocês sabem, mas aqui tem um texto, tá? Lá de 2015, que ainda está, que não está ultrapassado, porque o Brasil ainda tem lixão. Por incrível que pareça, foi assinada uma lei que em 5, 10 anos, sei lá, tinha um prazo para acabar, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ó, agosto de 2010, nós estamos em 2023 e não acabamos, não extinguimos todos os lixões do país. Isso é uma vergonha, tá? E é por isso que isso cai no Enem. Só o Enem cobra lixo, reciclagem, né? E aí, qual é a vantagem do aterro sanitário em relação ao lixo? É lógico que eu sei. Cuidado com os distratores. O que torna uma questão do Enem difícil é o jeito que o moço do Enem, né? Quem faz a questão, eu elaboro questão para o Enem, eu sei como é que se faz. Elabora o distrator. Então, por exemplo, tem coisas aqui no ABCDE que são maravilhosas, são ecologicamente muito boas, mas não tem nada a ver com a vantagem aterro sanitário versus lixão. É claro que aterro sanitário é melhor que lixão, tá? Vamos lá. Compostagem de todo o lixo orgânico. Isso é bom para o meio ambiente? É. Mas o que é compostagem, gente? A compostagem é a produção de adubo a partir de lixo orgânico. Não tem erro nessa frase, não, é isso mesmo. Lixo orgânico. Cuidado que a gente chama de lixo orgânico, né, que tem carbono, tá? Aqui o contexto de lixo orgânico é aquele que é biodegradável. Pronto, esse é o contexto. A gente tem muita palavra orgânico trocada na química, né? Química orgânica, química da cadeia carbônica. Legal. Lixo orgânico. Aí não. É aquilo que é biodegradável. Por exemplo, plástico, plásticos são feitos de cadeias carbônicas, vem do petróleo. Só que não é lixo orgânico, é lixo plástico, porque não é biodegradável. Agora, o lixo orgânico é um problema sério. E aí você pode fazer compostagem. Só que compostagem é ação humana que não acontece nos lixões. Você pode fazer na sua casa, no seu apartamento, é só comprar uma composteira. Então, o que você precisa saber? Que a compostagem ela realmente transforma matéria orgânica em adubo. Não necessariamente em adubo, mas em alguma coisa aproveitável. Geralmente adubo. Que adubo você pode aproveitar, tá?
Agora, isso é uma biodegradação, é uma biodecomposição, né? Aproveitável. Aqui gente, tem que haver uma transformação aqui, tá? Que é a composteira. Então, na verdade, a composteira, ela não é natural, tá? Você tem que fazer a compostagem. E isso não acontece nos aterros sanitários, tá? Não é isso. É a pessoa que tem que fazer isso dentro de casa, né? As fazendas fazem muito, né, compostagem exatamente para produzir adubo, que é a matéria aproveitável. Então, existe aqui, quando a matéria orgânica é degradada, né? Ela é degradada em material aproveitável. Isso aqui tem uma degradação aqui. Essa degradação é acelerada, tá? Uma biodegradação. Só que não é uma biodegradação natural. Você tem que comprar lá as bactériazinhas, né? Para acelerar o processo. Tá? Isso é compostagem. E não tem nada a ver com aterro sanitário. Deixa eu botar logo aqui uma tela para você ver o que acontece no aterro sanitário. Pronto, vai levar para você. É isso que acontece no aterro sanitário. Repara, não tem composteira aqui. No aterro sanitário, todo o lixo que é colocado, ele é coberto. O aterro sanitário, diferente do lixão, tem uma selação com uma manta de PVC, tem argila, para não contaminar, está escrito aqui embaixo, lençóis freáticos. Então, qual a diferença do lixão para o aterro sanitário? Diversas. Uma das vantagens é essa, poderia ser, nos aterros sanitários, os lençóis freáticos não são contaminados pelo chorume. Verdade. O chorume é captado, depois é tratado numa ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, porque o chorume tem uma alta carga poluidora. Chorume é o líquido que vem do lixo, de alta carga poluidora, baixíssimo pH, tem que tratar esse chorume. Tá? No aterro sanitário, não há urubu, não há animal, não há mau cheiro, lógico, o lixo está sendo coberto diariamente, diariamente o lixo é coberto. E ainda tem a captação e queima do metano. Você ainda pode aproveitar o metano, tá? Mas não é isso que caracteriza um aterro sanitário. Ah, metano aproveitado ou não, não importa. Tá? Se você queimar o metano, já está bom. Queimar o metano não libera gás carbônico? Libera, né? Gás carbônico é um gás de efeito estufa? É. Então, estou poluindo o meio ambiente? Estou. Só que o metano, ele é 23 vezes mais estufa que o gás carbônico. Então, entre metano e gás carbônico, é melhor liberar gás carbônico. Tá bom? Isso é só uma curiosidade que pode... Você nunca parou para pensar, né? Por que eu não libero metano logo? Joga essa porra fora. Porque metano é mais estufa que gás carbônico. Então, é melhor liberar gás carbônico. Tá bom? Tá aqui o desenho de aterro sanitário e tá aí a vantagem, ó. A vantagem é o controle e o tratamento do chorume produzido. E cadê o maior distrator desses itens aí, dessas alternativas? É a letra C, que aparece a palavra que todo mundo acha belíssima, mas que não sabe usar, que é reutilização do metano. Gente, reutilização é utilizar de novo. Mas o metano não foi utilizado. Vamos lá, gente, o metano vem do lixo. É o gás do lixo, é o gás de metano. Então, olha só, reutilizar metano é o seguinte: eu tenho uma fábrica de metano, aí o metano escapa e eu reutilizo. Aí sim. Mas aqui não é reutilização. Não houve reutilização do metano. E mesmo que houvesse aqui uma coleta de metano para abastecer ônibus, como acontece em alguns países da Europa, ônibus abastecidos com metano, muito bonito, né? Totalmente europeu. Isso não é reutilização, é utilização do metano. E isso não caracteriza também aterro sanitário. Você pode usar ou não o metano. O importante é você captar. Vou sublinhar de novo. Tem que captar e tem que queimar. Pode utilizar? Vou até anotar aqui. Pode utilizar, mas não é obrigado. Então, qual o erro da letra C? Cara, a letra C tem dois erros. Diz que está reutilizando, que não existe, e mesmo se fosse utilizando, a maioria dos aterros sanitários brasileiros não utiliza metano. Não vale a pena economicamente. Tá? O investimento é muito alto. Coleta seletiva de lixo é maravilhoso? É, mas isso não acontece. Gente, a coleta seletiva tem que ser antes do aterro sanitário. O que deve chegar no aterro sanitário é matéria orgânica. Não deveria chegar nos aterros sanitários brasileiros, muito menos no lixão, plástico, latinha, nada disso. O nome disso é coleta seletiva. Então, isso aqui é antes do aterro sanitário. Isso não é a vantagem. Aterro sanitário tem coleta sanitária. Gente, vocês entenderam a pergunta? É o que é uma vantagem entre lixão e aterro sanitário, comparativo.
Não tem essa. Se você botar alguém para fazer coleta seletiva no lixão, ele continua sendo lixão. Se você botar alguém para fazer coleta seletiva, não deveria, né? O cara vai mexendo no meio de sujeira, né? Que nojo, né? Esse é o problema do lixão. O lixo fica céu aberto, qualquer pessoa pode mexer. Se você botar alguém para fazer coleta seletiva no aterro sanitário, também não deveria. E ele continua sendo um aterro sanitário. Não tem vantagem nenhuma. A coleta seletiva é uma vantagem aleatória a esses dois caras. E outra que é um distrator escroto é reciclagem do lixo plástico. Porque, de novo, é sempre bom a gente ler a pergunta toda de novo. Quer ver? Uma das vantagens ecológicas dos aterros sanitários sobre os lixões é, Mel, toda vez que você tiver uma questão desse modelo, você lê essa frase todas as 5 vezes. Todas as 5 vezes. Uma das vantagens ecológicas dos aterros sanitários sobre os lixões é a reciclagem do lixo plástico. Onde você ouviu falar que no aterro sanitário tem reciclagem de plástico? Mais uma vez, o plástico não deveria nem chegar aqui, porque aqui é para tratar matéria orgânica, lixo orgânico. O plástico já deveria ter sido coletado na tal da coleta seletiva. Tá? Então, reciclar o plástico é bom? É. Todo plástico é reciclável? Sim. É barato? Não. Não, cuidado com isso. Pô, reciclagem é lindo, maravilhoso, mas dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, esse é o último R que a indústria usa, porque é mais caro. Reciclar é gastar dinheiro, gente. É gastar dinheiro. Sabe por que que o Brasil recicla todas as latinhas de alumínio que ele produz? Porque a produção do alumínio é cara. É a eletrolisinha da bauxita. A gente fica batendo no peito, pô, que legal, a gente recicla 100% das latinhas de alumínio. Porque produzir o alumínio é caro. Se produzir o alumínio fosse barato, a gente não estava reciclando, que é o que acontece com o plástico. A gente recicla 100% das latinhas de alumínio, mas a gente não recicla nem 10% das garrafas PET, porque não vale a pena economicamente. Então, cuidado. Tem muito dinheiro envolvido nos 3 R's. Reduzir, moleza. Sabe essas garrafas de plástico agora, de água que você pega e fica tudo mole? Horrível, você abre aí, torna, cacete. Isso é um exemplo de redução. Todo mundo sai ganhando o meio ambiente e o dono da fábrica, porque ele botou 25% menos plástico. Isso é redução. Né? Reutilizar, cuidado para não confundir com reciclar. Se você pega uma garrafa PET, acabou de beber Coca-Cola, e enche com água e usa na sua geladeira, leva para o trabalho, leva para a escola, para o cursinho, vai e volta, isso é reutilizar. Isso não é reciclar. Reciclar tem que ter um processo físico-químico. Você tem que produzir um novo material a partir daquele mesmo. Então, cortar a garrafa PET, fazer um sofá de PET, né? Isso não é reciclagem, isso é reutilização do PET. Reciclagem do PET é fazer uma reação química. E aí você pode transformar o PET, garrafas PET, que são de plástico, em fibras de poliéster. Pode fazer tecido, desfile de moda, o pessoal bate palma. Mas é caro, tá, gente? Não é barato, não. E uma das coisas que encarece a reciclagem do plástico é que cada plástico tem uma reação diferente. Pô, meu amigo, quando você joga plástico no lixo, é tudo junto. Então tem junto PET, PVC, polietileno, polipropileno, poliestireno. De brincadeira aqui eu falei 5. Como é que você separa essa porra? Difícil pra caramba. Então tem que ter uma coleta ultra seletiva. Geralmente o pessoal massacra tudo em pelotas, joga na água e separa por densidade. Olha que barato. Chama sedimentação fracionada. Cada plástico tem uma densidade diferente. Aí você vai mudando o líquido, bota água. Aí o plástico vai para o fundo, os outros flutuam. Aí passa para outro tanque, joga outro líquido. Densidade um pouquinho maior. Aí separa. Pô, maneiro isso, né? Já foi questão de prova. Maneiro. Você consegue separar 5, 6 plásticos em pelotas com diferença de densidade. Mas isso é caro, gente. Dos 3 R's, não esqueça. O mais caro é a reciclagem. O mais barato é o reduzir. Reduzir você reduz, pô, você não usa, né? E o segundo meio é reutilizar. Cuidado para não confundir reutilizar com reciclar. Está aumentando o preço aqui, ó. Mais caro. Ok? Gostaram da mini aula de lixo, reciclagem? Ajudou? Ajuda? Vai levar o slide aí sobre aterro sanitário. Lembra que o gás carbônico é melhor do que o metano para ser liberado. E aí, novidades aqui, ó, que no lixão, os urubus, os animais, até os seres humanos estão ali mexendo no lixo, né? Não tem captação e queima de metano no lixão, né? Não tem, cara, o chorume escorre e contamina lençol freático, não tem tratamento nenhum do chorume, tá bom? Todos os lixões do Brasil deveriam se transformar em aterro sanitário.
No meio do caminho aí existe um aterro controlado. Isso também é interessante lembrar, que podemos escrever aqui, ó. Lixão. Se você pega um lixão, você não pode acabar com ele direto. Você transforma ele num aterro controlado, que é o meio do caminho. E depois de alguns anos, esse aterro controlado, quando todo o lixo dele tiver em cima de manta, bonitinho, ele vira um aterro sanitário. Essa é a ordem natural dos lixões. Você não acaba com o lixão fechando ele, tá? Você tem que transformar num aterro controlado, que é um pouquinho melhor, para depois virar um aterro sanitário, que é o top. Ok? Vamos lá, galerinha, que já são 8h45. Ah, chegou ela, aquela que todo mundo esperava, a estequiometria. Todo ano cai no Enem. Mas eu não estou aqui para te assustar, não. Eu estou aqui para te lembrar o seguinte. A maioria das questões de estequiometria que caem no Enem vem a reação. Eu fiz essa pesquisa. A maioria, 90%. Isso já ajuda. Porque às vezes você tem um medo danado da estequiometria e você erra uma coisa que não é de estequiometria. Tipo, o cara fala assim, na reação do ácido clorídrico pelo hidróxido de cálcio, há a produção de um sal. Qual a massa desse? Se você não sabe fazer essa reação, ácido mais base, sal mais água, não sabe balancear, o teu problema não é estequiometria. O teu problema é que você não sabe química inorgânica. Então, o que o Enem faz e faz muito bem? Reações orgânicas e inorgânicas bem complexas para assustar a Mel. Olha essa reação de tão grande, Mel, que não coube nem o produto do lado dos reagentes, a gente continuar embaixo. E aí tira de um livro, né? Fundamentos de Química do Solo. Eu tirei desse livro que eu tenho aqui em casa, achei essa reação grande, bonita, charmosa, e aí mete um texto explicando. Galera, de novo, textão, reação e cara de estequiometria. Pô, meu amigo, não vai perder tempo com esse texto. Não estou dizendo que é sempre assim, tá, gente? Estou dizendo que isso é uma estratégia, tá? Mas não é sempre assim, tá? Ah, eu acabei não explicando, né? Quem é o agente oxidante, né? Lá daquela reação, o Luiz lembrou muito bem. Peço desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui, enquanto você me empolguei lá com o lixão, e acabei de. Eu perguntei quem é o agente redutor. Olha lá, deixei uma interrogação aqui e não respondi, né? O agente redutor é aquele que sofre oxidação. Vamos lá na nossa reação de oxidação. E tem dois agentes, olha lá, tem dois reagentes, o Al e o AlCl4-, né? Que é um ânion. Quem é o agente redutor? Ah, e a gente falou que é o reagente. Tem dois. E aí você vai ter que descobrir quem sofre a oxidação. E é muito fácil ver que é o alumínio. Por que é o alumínio que sofre oxidação aqui, Luiz? Porque o alumínio aqui está sozinho e todo elemento químico sozinho tem NOx zero. E o alumínio aqui está num composto. Tudo bem que não é um composto, é um ânion, mas o NOx do alumínio é famoso, é fixo. É mais 3. Olha o que aconteceu com o NOx. Aumentou. Aliás, gente, vamos entender. Aqui a gente não precisou usar NOx, mas vamos lembrar que oxidar é aumentar o NOx. E muita gente fica, mas como aumenta? Porque o cara perde elétron. Elétron é negativo, gente. Se você perde coisas negativas, imagina, você está numa boa, neutrão, e aí perde cargas negativas. Você fica positivo. O seu NOx aumenta. Então, uma das maneiras de você observar, não foi necessário antes, mas agora está sendo, a oxidação é o aumento do NOx. Aqui, ó, em vermelho. Tá vendo? Quem está aumentando de NOx é o alumínio. Tá? Então, quem é o agente redutor? Aquele que sofre oxidação. Qual é a espécie que sofre oxidação? Alumínio. Cuidado que aqui a espécie é tudo, é que a espécie aí é só alumínio mesmo. Se fosse a LCl4-, você não ia botar só alumínio, não. Ia botar a LCl4-. Mas a pergunta que o Luiz fez não foi essa. A pergunta que o Luiz fez é por que o agente oxidante é o CnAl4, Cl4? Porque o agente oxidante, foca aqui, Luiz, de novo, ó, lá em cima, no topo, vou pegar meu laser. Uau. O agente oxidante é aquele que sofre redução. E a redução é a segunda reação. Aqui está recebendo elétron. O elétron antes da seta. A seta mata tudo. Ó. Antes da seta, elétron. Recebendo, redução. Depois da seta, oxidação. Tá bom? Então só tem esse reagente. Só pode ser ele. Elétron não pode ser agente de nada. Foi?
Ah, e que bom você pergunta. E se pedisse a reação global dessa pilha maluca? Soma essas duas semi-reações com um porém. Como é que eu vou somar essas duas semi-reações? Tem que cortar totalmente os elétrons. E a reação de baixo, a reação de redução, a número 2, não tem 3 elétrons. Multiplica toda ela por 3, corta 3 elétrons com 3 elétrons, o que é reagente continua reagente, o que é produto continua produto, vê se tem mais alguma coisa para cortar. Nesse caso aí não tem, só vai cortar os elétrons mesmo. E cuidado, tá, gente? Não vai me cortar o alumínio daqui com o alumínio da outra espécie, senão você corta tudo, né? Uma vez eu não saiu cortando os elementos. Pô, não é assim, você não corta elemento. Os átomos que estão antes da seta são igual aos átomos que estão depois, mas as substâncias não. Então, um treinamento para casa. Faz a global dessa bateria maluca aí. Multiplica a segunda reação por 3. Tá bom? Luiz, Guedes, oi. eu só não entendi uma coisa. A LCl4 de cima não oxida, Não, não. É não excelente. O reduz? NOx do alumínio do AlCl4 de cima, excelente pergunta, Luiz, é mais 3. Então, a LCl4, olha só como é que você sabe, mestre, que o NOx do alumínio, boa pergunta, Luiz, do AlCl4, que aula, hein? Como é que você sabe que esse NOx é mais 3? Ó, ele é um ânion. Se você botar mais 3 para o alumínio, eu vou trocar de caneta. Se você botar mais 3 para o alumínio e menos 1 para o cloro, olha o que acontece, certinho. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Com mais 3, certinho a carga do ânion. Então, esse alumínio aqui é mais 3. Se o alumínio saiu de mais 3 para mais 3, não aconteceu oxidação ali, Luiz. Onde aconteceu oxidação? Do alumínio sozinho, que é o alumínio zero, para o Al2Cl73. Que, aliás, vamos confirmar como é que isso aqui é mais 3 aqui. 2 vezes 3, vou pegar um laser. 2 vezes 3, 6. Com 7 negativo, menos 1. Certinho. A carga total de um ânion é igual à sua carga. Ânion monovalente tem que totalizar menos 1. Foi, Luiz, o alumínio Errei no detalhe, então. É um detalhe, tá? O alumínio do AlCl4 não mudou de inox com o Al2Cl7. Mas o alumínio zero mudou de inox. Entendi, obrigado. Nada, tamo junto. E a estequiometria, hein? Pô, agora todo mundo já sabe fazer estequiometria. Gente, eu costumo dizer que requer, estequiometria requer organização. Num detalhe a gente capota, tá? Então vamos prestar atenção que eu não quis assustar ninguém. Fiz uma questão de estequiometria nova, com reação completa. Gente, quem não está acreditando que as questões são inéditas, copia um texto desse aí do Google, joga no Google que você não vai encontrar. São minhas, autorais, tá? A pergunta é muito clara. A massa em quilogramas, muita atenção, porque a unidade da estequiometria vem no texto, tá? De superfosfato triplo de cálcio, e aqui está uma pegadinha. Porque esse não é um tipo de nomenclatura que você está acostumado, né, Léo? Pô, eu já conheço superfosfato triplo de cálcio. Encontrei com ele outro dia no pão de ônibus. Não. Mas você vai olhar para aquela espécie e não vai se assustar. Porque a palavra produzida é importante, ele é produto. Então, só tem 2 produtos, Léo. Olha como é que eu vou agora ser. Desculpa a ironia, o sarcasmo. Tem 2 produtos. Você acha que o superfosfato triplo de cálcio é esse cara gigante ou é o HF? Porra, é o cara gigante. É pelo tamanho do nome. Então, às vezes, o discípulo vai fazer a prova, trava onde não tem que travar. Superfosfato triplo de cálcio foi para te assustar, Mel. Mas só pode ser essa espécie aqui. E tem um 10 na frente. E esse 10 na frente não é da espécie, lembra disso. É balanceamento. Tá? Agora, toda pergunta de estequiometria tem a ver com um dado. E o único dado dessa questão é produzida a partir de 40 mols de ácido fosfórico. Bom, ácido fosfórico já é um cara famoso. Olha quem é o ácido fosfórico. Esse aqui que está com 14 na frente. A reação está balanceada? Claro que está. Prova nenhuma, não é nem não, prova nenhuma te dá uma reação sem estar balanceada, sem avisar. Se a reação não tivesse balanceada, seria assim, conforme mostra a equação não balanceada. Mas ela já está balanceada. E eu já anotei as 2 espécies. Esquece o resto. Todo exercício de estequiometria é assim. Para quem não sabe estequiometria, tem uma fórmula. Sabe qual é a fórmula?
A fórmula é não tem fórmula. É montar a regra de 3 correta. Agora, eu vou aproveitar que essa estequiometria aqui é simples, porque a pureza desse ácido fosfórico é 100%, o rendimento desse processo aí é fake 100%, não existe rendimento 100%. Mas é tudo fácil, não falo nada, é tudo 100%. Para te ensinar a fazer qualquer estequiometria. Com pureza, com rendimento. Olha, uma vez o Enem botou pureza, rendimento e reação consecutiva no mesmo exercício. Você deve conhecê-lo. Mas meu objetivo aqui é mostrar como fazer todo e qualquer exercício de estequiometria do Enem. Primeiro você anota o que você tem, que é o ácido fosfórico, depois você anota o que você quer, que é esse superfosfato aqui, esse super-herói que você quer. Então você vê a massa em quilogramas. E aí, cuidado com uma coisa que é clássica no Enem, ó, mais próxima de... vocês que passaram a semana inteira fazendo questõezinhas de semanão Enem no cursinho de vocês, parabéns, vitoriosos. E toda a questão de estequiometria, toda não, 80% fala mais próxima de. Não é só estequiometria, não. Soluções também, mais próxima de. E o Léo descobriu, até um pouco tardiamente, que soluções também é regra de 3. Soluções, na minha opinião, é mais fácil que estequiometria. Porque é regra de 3 com menos de interpretação de texto. Não tem que interpretar muita coisa. Tá bom? Tudo é regra de 3. Agora, vamos lá. Cadê a organização? Na primeira linha da regra de 3, galera, eu vou até pegar aqui uma caneta mais forte, porque é sempre assim, ó. Na primeira linha, não sei se vai ficar bom, não. Na primeira linha da regra de 3, você sempre vai colocar o balanceamento da reação. E lembra que toda reação é balanceada em mols. Não posso inverter, não? Botar o balanceamento na segunda linha? Não. Vamos decorar alguma coisa para não errar. Na segunda linha da regra de 3, é onde você entra com a pergunta. Mas é óbvio que toda pergunta tem que vir com dado, né? Eu não posso perguntar, me diz aí, ó, Luiz, qual a massa em quilogramas de superfosfato produzida? Aí o Luiz vai me responder, produzida a partir de quanto? Né? É como se perguntasse para você, me diz aí quantos litros de gás carbônico meu carro libera? Peraí, teu carro mudou quanto? Você usou quantos tanques? Então tem que ter uma informação. Então aqui vai entrar o dado e a pergunta. E a pergunta é o X, tá? Agora, galera, aviso, o X pode ser antes, depois, não importa. O X pode ser reagente, pode ser produto. E o dado também pode ser reagente, pode ser produto, não há uma limitação. Nesse exercício, eu já sei quem é o dado e quem é a pergunta. O dado é esse 14 de H3PO4. E a pergunta, olha aí, você não precisa nem da reação toda. E a pergunta é quanto daquele sal maluco, vou escrever aqui, sal doido. Então, você não precisa nem botar a fórmula do sal doido, pode escrever sal doido. Ninguém vai ver mesmo para a prova, do Enem. Então, vamos lá. Na primeira linha, o balanceamento. Na segunda linha, dado e pergunta. Todo exercício de estequiometria é assim. Geralmente, você faz isso embaixo da reação. Mas como essa reação está bagunçada, né, Luiz? A reação está super bagunçada. Então, a gente vai fazer ali do ladinho. Não esqueça que o balanceamento está aqui, ó. Já vou anotar, ó. 14 mols do ácido fosfórico. Essa é a receita do bolo. Produz 10 mols do sal maluco, do sal doido. Agora, vamos à pergunta. A pergunta é, qual a massa em quilos do superfosfato triplo do sal doido? Se a pergunta é qual a massa do sal doido, Léo, vou botar um X aqui. Calcula em quilo direto? Aqui não vai dar para calcular em quilo direto, não. Vou botar X gramas e já você vai entender por que eu vou botar gramas. Qual a massa do sal doido? Você vai passar de grama para quilo. Qual a massa do sal doido mais próxima que vem de 40 mols do ácido fosfórico? E aí, meu discípulo, por favor, faça a regra de 3 com unidades. Quem está chegando agora no QPM está assim, mas o Guedes, ele bota mol na regra de 3. Eu nunca vi isso, eu boto só número. Não faz isso não. Não faz isso não. Porque são exatamente essas unidades que eu acabei de anotar, que eu vou circular agora em verde, que me obrigam a perceber que eu não posso fazer a conta já. Multiplica aí, 14x, 40, não. Porque em cima de grama, olha a estequiometria, Luiz, eu tenho que trabalhar com grama.
E esse 10 é 10 do balanceamento. Todo balanceamento é em mol. E aí eu espero que você saiba passar de mol para grama, de mol para litro, se for um gás na SNTP, de mol para molécula, que é o número de Avogadro, 6 vezes 10 é 23. Então, na verdade, você tem que saber passar de mol para grama, de mol para litro, de mol para molécula. Se for para litro na SNTP, é outro número mágico, né? 22,4. Mas só vale para gases na SNTP. Não é o caso desse exercício, é um céu doido. E, como o Enem não tem tabela periódica, a massa molar do sal doido não precisa nem ser calculada. Está aqui, ó, 248. E agora você vai entender, Duda, por que eu usei gramas. Porque a massa molar das espécies vem em grama. A massa atômica, a massa molar, é tudo em grama. Grama por mol. E esse 10 aqui, mestre, pensou o Luiz, esse 10 você deixa assim indicado. Quando você for estudar amanhã, você sabe que esse 10 é do balanceamento. Daqui a pouco ele vai cortar. Ele vai dar uma simplificada. E aí, já posso fazer a conta agora? Já. Mas como você não mexeu do lado de cá? Cara, a gente está tão acostumado a fazer estequiometria em grama, 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 né, Léo? A gente mecaniza. Não, gente, estequiometria pode ser em grama, pode ser em litro, pode ser em mol, pode ser em molécula, pode ser em átomo. Em cima de mol, todo do lado esquerdo, trabalhe com mol. E esse 14 é balanceamento, já é mol. Teve gente que perdeu um maior tempão aqui. E às vezes, sabe o que o Enem faz, Léo? Cruel. Às vezes o Enem dá a massa molar do ácido fosfórico. Aí você vê no texto e fala, preciso usar isso de qualquer jeito. E não tem que usar. Várias vezes o Enem bota massa molar que você não tem que usar. Eu podia ter sido cruel, podia ter colocado, não coloquei. Acabou a química do exercício, o resto é matemática. Mestre, você pegou leve. Eu gosto de estequiometria, a Duda pensou assim, eu gosto de estequiometria com rendimento, com pureza, então eu tenho uma dica sensacional, especialmente se o cara perguntar o rendimento da reação. Cara, quando o cara pergunta qual o rendimento da reação, putz, o bicho pega. A minha dica é a seguinte, vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui e não ficar feio. Tá vendo esse envolvido aqui em lilás? Óbvio que eu fiz assim, né, cortadinho, isso vai multiplicar, né? Eu vou fazer os cortes aqui antes de multiplicar, mas a conta seria qual? 14x, multiplica cruzado, que nem a vovó ensina, né, Mel? 14x é igual a 10 vezes 248 vezes 40. Beleza. Mas essa linha que eu coloquei aí em lilás, esse circulado que eu coloquei em lilás, ou em roxo, sei lá, é onde você coloca tanto rendimento quanto pureza. Por exemplo, se esse mesmo exercício, Duda, tivesse um rendimento de, sei lá, 30%, você meteria aqui, ó, 30% de rendimento. Vamos escrever rendimento. Rendimento entra aqui. Tá? Ah, mas por que entra em cima? Cara, se você parar para pensar matematicamente, o certo é aqui. É aqui que entra o rendimento. Mas se você parar para pensar matematicamente, Duda, entrar aqui ou aqui embaixo, onde eu vou colocar a pureza, dá no mesmo. Por que dá no mesmo, gente? Matemática, Léo. Porque o número dali de cima vai multiplicar esse aqui. Então, no Enem, que ninguém está vendo porra nenhuma, pode botar rendimento lá em cima, pureza cá embaixo, ou trocar. Mas o certo é rendimento lá em cima e pureza aqui embaixo. E que número eu coloco aqui? Ah, porque ele falar, né? E se ele não falar o rendimento, né? São as questões mais chatas. E se o Enem perguntar o rendimento? Bom, é claro que se o Enem perguntar o rendimento, cadê o laser? Cadê o laser? Se o Enem perguntar o rendimento, você vai meter um X aqui, Duda, no rendimento, e aqui não vai ter X. Aqui vai ter alguma coisa. Porra, o Enem não pode perguntar. Vem cá, calcula o rendimento, a pureza e me diz quanto é que dá. Porra, fudeu, não tem como. Todo exercício de estequiometria tem uma pergunta só. Pode ser rendimento, pode ser pureza, ou eu posso dar o rendimento e a pureza e perguntar um X. Nesse exercício, quanto eu coloco de rendimento? 100%. E olha essa fração, Luiz, 100%. 100% é 1, pô. Então não bota nada. Cuidado, nada é zero, né? Não vai colocar, não vai se preocupar com rendimento e pureza. Mas domingo pode cair uma questão com rendimento, com pureza, ou, de novo, pegar pesado e botar rendimento e pureza. Dá para fazer numa única regra de 3. Como eu disse, galera, a questão já acabou. A química da questão já acabou.
Mas rola uma matemática aqui que eu espero que você tenha confiança na sua matemática, que é o seguinte: se puder cortar, corte, tá? Por favor, se puder cortar, corte. E dá para cortar, tá? Ó, para começo de conversa, o balanceamento era 14 para 10. Nem precisava ficar 14 para 10, né? Pelo amor de Deus, 14 para 10 é 7 para 5. Pronto, não vou fazer mais corte, não, senão fica muito complicado. Agora vamos rápido. 5 vezes 40, 200. Pô, 200 é maravilhoso para multiplicar. Então, meu x fica assim, ó. Já está aqui em cima. 200, que é o 5 vezes 40, vezes 248, moleza de fazer isso, né? É o dobro de 248 com mais 2 zeros, dividido por 7. A conta chata é a divisão por 7, né? 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 4, 8. Foi 9, né? 2 vezes 2, 4. 496 com 2 zeros. Lembra que eu prometi os 2 zeros? Sobre 7. É aqui, Luiz, que você vai parar de fazer conta. Porque o Enem falou que é mais próximo a D. E aí tem caboclo que perde um tempão fazendo essa conta final, quando você pode aproximar. Por exemplo, está em gramas, lembra? 49 mil. Se fosse, não é 49, é 49.600, é um pouquinho mais. Mas se fosse 49 nem múltiplo de 7, cara, tem que ter essas malandragens para não fazer a conta final. A conta final não é para ser feita a 49 mil sobre 7, dá 7 mil. E 7 mil gramas é aproximadamente 7 quilos. O Enem raramente bota números próximos, tá? Alternativas muito próximas. É muito raro o Enem botar alternativas muito próximas. Gabarito 7 quilos. Não perca tempo fazendo continha do tipo, mas não deu 7 quilos, deu 7.049. É 7 quilos, porra. A última conta não é para ser feita. Os 7 mil gramas apareceu para vocês? Porque está no cantinho da tela. Apareceu? É que para mim aqui ele fica meio cortado. Ô, Beleza? Guilherme, Fale. o que que significa? Eu sei que não interfere na resolução da questão, mas o que significa aquele ponto H2O no... Boa, que pergunta boa. Gente, ótimo. É que isso aqui é um sal hidratado. Muitos sais são hidratados. E aí é interessante que nesse caso aqui ele falou superfosfato triplo de cálcio, mas não falou que ele é hidratado. Quer ver? Excelente, excelente pergunta, Luiz. Aqui, ó. Por exemplo, esse sal aqui é mais famoso, é um sal hidratado famosíssimo. Sabe qual é a nomenclatura dele? Sulfato cúprico decaidratado. E a tua pergunta foi muito boa, Luiz, porque se eu tiver que calcular a massa molar dele, numa questão de estequiometria que o cara te dá todos os elementos, você calcula assim, Luiz. Olha só a massa molar do sulfato cúprico decaidratado. Cobre é 63,5, enxofre é 32, isso viria no Enem. Oxigênio é 16 e a água entra, tá? Esse ponto não é vezes, não. Aqui tem 10 moléculas de água ao redor de cada agregado do sal. Então entra 1, entra 16. Aqui a água, todo mundo sabe que dá 18, né? Só que você vai multiplicar por 10. Então a massa molar dele é 63,5, que pergunta boa, mais 32, mais o quádruplo de 16, que é 64, mais 10 vezes 18, que é 180. Foi? É muito comum sais Entendi. hidratados. Esse sal aí é deca-hidratado e o da nossa questão é monohidratado. Tá? Ah, por isso que existe dipirona, monoidratada, é isso então. Por isso que existe o quê? Dipirona, monoidratada, isso tudo é Isso, com... isso. A dipirona monossódica, a dipirona que a gente chama, né? A novalgina, né? Ele é um sal orgânico e ela é hidratada. Então, hidratada não quer dizer que ela está em água, quer dizer que tem água dentro do cristal. Lembra que todo sal é um agregado iônico. Dentro do cristal do sal tem água. Tá? E o sal mais interessante dos hidratados é sulfato cúprico deca-hidratado. Tá? Que ele é branco. Aí quando você esquenta ele, ele fica azul. Azul bonitão, azul assim, azul tipo esse azul aí clarinho que eu botei, azul do mar, lindo. Por quê? Porque ele perdeu a água de dentro, aí ele muda de cor. O sulfato cúprico deca-hidratado, não precisa decorar isso não, é só uma curiosidade. É azul, quando ele perde a água ele fica branco, que é outro sal, tá? Olha que interessante, sulfato cúprico deca-hidratado é um sal. Sulfato cúprico anidro, a gente não precisa falar anidro não, mas anidro significa sem água, é outro sal, tá? O que vocês levaram dessa questão? Ah, química do solo, fosfato. Não. Sabe o que vocês levaram dessa questão? Toda a questão de estequiometria é organização, reação na primeira linha, balanceamento da reação na primeira linha, dado e pergunta na segunda,
Dado e pergunta pode ser em mol, pode ser em grama, pode ser em volume na SNTP, pode ser em molécula, não interessa. Se tiver rendimento, ó, não pode fazer o contrário não, tá? Tem que ser acento agudo, tá? Eu não sei como é que você está vendo aí, mas é acento agudo. Tá? Se tiver rendimento, bota no acento agudo. Se tiver pureza, bota no acento agudo. Não esquece que rendimento e pureza tem porcentagem. Às vezes, né, Mel? 80%, botei 80. Não, é 80 sobre 100. É melhor botar 0,8 logo. Pureza de 48%. Bota logo 0,48. Ok? E aí você faz a estequiometria rapidinho. Você só vai errar a estequiometria no Enem, uma hora a gente fala isso, se você não entender o texto. Mas se você, aluno do QPM, não entender o texto, ninguém vai entender também. Deixa essa questão para o final. Não é ela que vai te tirar do resultado, não. A proficiência vai lá em cima, gente. Radioatividade. Vai cair domingo. Eu só não sei se vai cair conta, só não sei se vai cair conta, que é o caso dessa, ou não sei se vai cair conceito. Mas por trás de toda a conta tem conceito. E olha, o Enem ama pegar, isso não apenas em radioatividade, mas em todas as provas, inclusive em física, em biologia, textos científicos. Cara, esse site aqui, eu perdi as contas de quantas vezes o Enem pegou a questão dele, inovaçãotecnológica.com.br. Eu assino essa revista tecnológica só por causa disso. São 10 anos que eu assino. É um e-mail que eu recebo. Eu gosto muito disso. Quem quiser, é só entrar no site e pedir para receber a newsletter dele, são 2 e-mails por semana. Só inovação maneira. Quem gosta de ciência vai amar. Daqui que eu tiro questão. Daqui que o Enem também tira questão. Galera, esse texto é importante. Esse não dá para fugir. Porque, olha só, uma leitura rápida da pergunta. Sabendo que foram utilizados os isótopos 48... Peraí que eu peguei a borracha. Sabendo que foram utilizados os isótopos 48 do titânio e 242 do berquélio, o número de nêutrons existente em cada novo elemento é... Não entendi nada. Como assim novo elemento? Então, gente, está na cara que está faltando texto, né? Está faltando coisa lá no texto. E aí vamos sublinhar o que é necessário no texto. A corrida pela criação do elemento 119. Ó, se você for na tabela periódica procurar o elemento 119, ele não existe. Tá? Ele não existe, é uma corrida, estão atrás dele, tentando. Os elementos novos são todos artificiais. Se ele não existe, ele não tem nem nome. Como é que eu vou chamar? Vou chamar de Gadget. Vai que o pessoal me homenageia aí, estou esperando. Pronto, vamos chamar de Gadget. A corrida pela criação do Gadget, o elemento 119, começou no mês passado, né? Lá no laboratório, né? Beleza. Para tentar criar o elemento 119, os dois grupos vão bombardear, e aí começam as palavras importantes. Bombardear, é uma palavra importantíssima, uma placa de metal salpicada de berquélio, berquélio é um elemento, com átomos de titânio. Pronto! A reação nuclear essas reações não são reações químicas, é uma reação nuclear. Isso cai muito em radioatividade, é uma grande aposta para esse domingo. Tá? Realmente, radioatividade no domingo, não sei se vai vir a reação nuclear, não sei se vai vir minha vida, ou não sei se vai vir conceitos de bomba atômica, essas coisas. Mas vamos focar em reação nuclear, que eu acho um pouco mais difícil. Bombardeio de um átomo por outro é uma reação nuclear, não é uma reação química. Gente, reações químicas envolvem substâncias, transferência de elétrons. Núcleo atômico não tem nem elétron. Então, reação nuclear é um elemento se transformando em outro. E é assim que se faz os novos elementos. Você que tinha essa curiosidade, esses elementos novos, 118, 117, 116, que não tem na natureza, de onde eles vieram? Grandes aceleradores de partículas, onde acontece fusão de átomos um pouquinho menores para dar átomos maiores. Porque numa reação nuclear, cara, isso é uma matemática muito simples. As massas e as cargas se conservam. É isso que você deveria saber. Parece Lavoisier, né? Mas não é Lavoisier, não, gente. Isso aqui é radioatividade. As massas e as cargas se conservam. Agora, meu amigo, se você não interpretar o texto, não souber a língua portuguesa, você não vai saber equacionar a reação nuclear com massa e carga se conservando. Bom, botei a massa aqui no quadradinho, a carga no churifuri, e vamos lá. Como é que eu vou fazer uma questão de radioatividade, pensou a Dudinha, sem tabela periódica? O Enem não tem tabela periódica. Esse é um bom exemplo.
Como o Enem não tem tabela periódica, o Enem tem que te dar o número atômico dos elementos. Como o Enem não tem tabela periódica, ele tem que te dar o número atômico dos elementos. Está aqui, ó. O titânio tem número atômico 22, só toma cuidado, pelo amor de Deus, spoiler, para não confundir o número atômico do titânio com o do berquélio. O titânio tem número atômico 22 e o berquélio 27. Gente, esses números atômicos, vou até trocar aqui de cor. Esses números atômicos, esses números atômicos aqui, ó, 22 e 27, são a carga da reação nuclear. Acabei apagando aqui tudo. Então, não pode esquecer que numa reação nuclear, massas e cargas se conservam. E é o que vai acontecer nesse exercício aqui de radioatividade, onde acontece o bombardeio do berquélio pelo titânio, objetivando alcançar o elemento 119, que é o guédio. Agora, não tem mais nada no texto que fala sobre a reação nuclear. Então, será que dá para a gente equacionar a reação nuclear? Vamos tentar. Eu não sei o símbolo do berquélio. Não faz diferença. Porque no exercício do Enem, a pergunta não é, repara, não é pergunta simbólica. Não estou perguntando o símbolo do berquélio. Tá? Eu sei, óbvio que eu sei. Tem uma tabela periódica bonita aqui atrás, tá vendo? Comprei no Museu de História Natural lá de lá. Pô, eu sei o símbolo do berquélio, o BK. Parece Burger King, mas não é berquélio. Tá? IMC não é McDonald's, tá? É Moscou. Mas olha só, o berquélio vai bombardear o TI, que é o titânio. E tudo bem se você não soubesse o símbolo, podia botar B e T. A questão não é essa. Número atômico, eu costumo representar embaixo. Olha, eu trocando os números atômicos aqui. 22 para o titânio, 97 para o berquélio. O Léo costuma representar em cima. Já vi a correção do simulado dele. Problema nenhum, Léo. O importante é você, numa reação nuclear, não colocar em cima e embaixo. Duda ficou revoltada que eu não corrigi o simulado dela ainda, né? Calma, Duda. Eu estou acumulando as suas questões que estão vindo aos poucos. Tá bom? Estou acumulando para corrigir tudo numa leva só. Mas bota em cima, bota embaixo. Não existe uma lei, não existe padrão para isso. Só não pode trocar. Tá? Essa é a reação nuclear. Ah, mas toda reação nuclear é assim? Um mais o outro? Não. Cuidado, se ao invés de bombardeio aparecesse emissão, decaimento, desintegração, aí não, aí vem depois da seta. Por exemplo, berquélio decaiu em alfa. Berquélio, seta alfa. Agora, berquélio colidiu com alfa, bombardeou com alfa, é berquélio mais alfa. Aqui é berquélio mais titânio. E quais isótopos nós vamos usar? 48 do titânio e 242 do berquélio. Eu sempre aviso para a galera lá do Maratona UERJ que é para usar a massa do exercício, não da tabela periódica, tá bom? Agora, isso vai produzir o elemento 119. De brincadeira aqui, eu chamei ele de Guédium, tá, gente? É uma brincadeira, tá? Quem for depois procurar o Guédium não vai encontrar. Estou chamando ele de brincadeira aqui de Guédium. Só para brincar, só para ter um símbolo. E o Guédium tem número atômico 119. Como é que você sabe? Pô, ele é chamado de elemento 119. Está escrito aqui que ele tem 119 prótons. E aí, só com esse 119 aqui, eu tenho certeza que a reação nuclear já acabou. Porque eu acabei de descrever que as reações nucleares, massas e cargas se conservam. As massas, eu estou escrevendo em cima. As cargas são número atômico, né? Eu estou escrevendo embaixo. Quando você soma 97 com 22, surpresa, já dá um 119. Isso me dá a certeza de que não tem mais nada nessa reação nuclear. Tá vendo, Guilherme? Eu botei mais nada. Ah, mas não podia ser ali uma partícula de carga, de carga zero? Podia, podia. Mas aí teria que ser avisado. Qual partícula de carga zero você conhece, gente? Nêutron, né? Partícula de carga zero é o nêutron. Não falou nada, tá? Ah lá, inclusive está falando exatamente, eles vão formar um átomo exatamente com 119. Soma 97 com 22. Deu ou não deu 119? Deu. Então agora só falta descobrir a massa do Guédium. E eu estou chamando de Guédium de brincadeira. E qual é a massa do Guédium? 242 mais 48. Ela se conserva. 290. Olha o gabarito lá, letra E, não é?
Não é, não é não. Isso aqui é um puta de um distrator. Eu achei a massa 90, mas a pergunta não é essa, Guilherme. A pergunta é: qual o número de nêutrons existente em cada átomo do novo elemento do Gédion? Ah, galera, para calcular o número de nêutrons de um átomo, não sei se você lembra dessa atomística básica, você pega a massa e subtrai do número atômico. 290 menos 119 deu 171 nêutrons. Que pegadinha, hein? Não gosto de chamar de pegadinha, não, mas que distrator a letra E. O aluno apressado achou 290. O que você levou dessa questão? Calma aí que você não levou nada porque eu apaguei, né? As massas e as cargas sempre se conservam. Ô Guedes, isso aí seria uma fusão? Pode chamar de fusão, sim. Ó, sinônimos aí para o Luiz: bombardeio, colisão, choque, captura, fusão. Caraca, 5 sinônimos. Bombardeio já apareceu. Fusão, choque, captura. Pô, a UERJ, quando usou a palavra captura, ninguém acertou. Colisão, pô, colisão. Então, eu podia trocar bombardeio por tudo isso aí. Que não é a mesma coisa que decaimento, desintegração, emissão. É o contrário. Tá bom? É tudo interpretação de texto, gente. Você vai acertar a questão de radioatividade, tudo meu. Você vai acertar. Tá bom? Guedes, Fale. a prova pode me cobrar em que processos se usa fissão e em que processo se usa fusão? Peraí, faz a pergunta se o Enem pode cobrar onde tem fissão, onde tem fusão? Pode. Isso. Pode. É uma excelente questão conceitual. Espero que todo mundo lembre. Também tem um videozinho meu sobre radioatividade lá, de 1 minutinho no Instagram. Assista. Lá eu falo, vou matar a tua resposta agora também, a tua pergunta também, Léo. Eu falo das emissões nucleares, que são alfa, beta e gama. Não são só essas que aparecem em reações nucleares, não. Você tem que saber massa e carga de próton, nêutron e pósitron. Mesmo pósitron, que não é partícula, é antipartícula, é só você pensar no elétron positivo. Tem que saber massa e carga dele. Então, Léo, respondendo a sua pergunta, alfa, beta e gama, próton, nêutron, pósitron. Saiba a massa e a carga de cada uma delas. E agora entrando na pergunta da Duda. Fusão e fissão nuclear. Fusão é união. Fissão é quebra. Onde aparece cada um desses processos? Cuidado. A fissão é o primeiro que a gente vai falar porque foi o primeiro que o homem alcançou. A gente sempre quebra núcleos grandes, como urânio, plutônio. É o que acontece nas usinas nucleares e nas bombas atômicas tradicionais. Agora eu tenho que falar tradicional, né? Como se bomba atômica fosse uma coisa. É porque já existe bomba de fusão, que é a bomba H, a bomba de hidrogênio. Assista o filme Oppenheimer. Lá do meio do filme para o final, tem um carinha lá que é o acho que é o Fermi, não lembro se é o Henrique, ele fica insistindo em fazer a bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba de fusão ou bomba termonuclear. Ela é muito mais potente. Quando falar hidrogênio, é mole, é fusão. Você não pode quebrar hidrogênio, ele é pequenininho. Então, olha só, o combustível nuclear que vai ditar qual é a bomba. Urânio e plutônio, fissão. É a bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki, as tradicionais. Hidrogênio e hélio, fusão. Só que a fusão nuclear, Duda, não acontece só nas bombas atômicas, não. É energia primordial do universo. Toda estrela gera energia para o universo na forma de fusão, inclusive o nosso Sol. Tá? Então, fissão nuclear, resumindo, é bomba atômica tradicional e usinas nucleares. Fusão nuclear, as bombas de hidrogênio, termonucleares, e a energia do nosso Sol. Só existe uma usina de fusão operando no mundo, usina mesmo de fusão nuclear, é lá na China. Tá? Só que ela ainda opera assim, tipo, gastando mais energia do que produz. Né? O sonho da humanidade é encontrar a fusão nuclear a frio. Né? Bom, resumaço, Obrigada. né? Nada. Assiste lá meu Rios, procura lá meu Rios de 1 minutinho de relatividade, que está melhor explicado. E a última questão, que a gente já passou do tempo, mas né, a galera do Maratona já está acostumado, né? Sextou. Cara, essa questão é muito bonita. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu fiz essa questão. Ela é linda, né? A Mel tá rindo da questão, né? Mas o Enem gosta de meme. O Enem gosta de tirinha. O Enem gosta de sacações, gosta, tá? Cara, essa tirinha não é minha, óbvio, tá lá. Eu fiz a referência da tirinha.
Eu vou explicar a piada, tá? Mas eu aproveitei a tirinha, a piada, não é nem um meme, uma tirinha, para fazer uma pergunta sobre uma coisa que cai muito no Enem, que é solubilidade. O assunto dessa questão, vou escrever aqui, é solubilidade. E de cara, todo mundo tem que lembrar muito mais do que está nessa questão, que é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, moléculas polares adoram moléculas polares, né? Solventes polares. Moléculas apolares adoram solventes apolares. O contrário, ou seja, se eu cruzar aqui, você vai usar a expressão pouco solúvel. Então, a regra de solubilidade, que é semelhante, solve semelhante, é isso. Polar com polar, apolar com apolar. Combinado? E agora você entendeu a piada. Tem um urso polar aí. O urso pardo, o polar fala assim, socorro, estão me dissolvendo. Gente, não riam muito, tá? Aí o pardo vira para ele e fala, mas ursos são insolúveis. Para você é fácil falar, você não é polar. Muito boa, né? Bom, aí vem, depois da piada, um sabão, uma estrutura de um sabão. Olha que parada. Maneira. A propriedade emulsificante, a palavra emulsificante vem de emulsão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre as emulsões, que é muito importante isso. Tá? Mas a propriedade emulsificante de um sabão pode ser explicada pela natureza anfifílica de sua estrutura. Anfifílica já foi gabarito de Enem 2 vezes. Tá? Só a palavra anfifílica. Anfi quer dizer duplo comportamento. Fílico quer dizer amizade. Então, uma molécula de natureza, uma estrutura de natureza anfifílica tem dois comportamentos na mesma estrutura. Um exemplo da estrutura está aqui. Gente, apareceu em bastão, pode aparecer de qualquer jeito. Já apareceu no Enem essa estrutura anfifílica assim, ó, no desenho de cabeça-cauda. Um clássico, né? Gente, esse desenho que parece um espermatozoidezinho, um alfinetezinho, está falando de uma parte polar e de uma parte apolar. Ah, falei besteira, né? A parte, a parte polar, tá? Falei fora de ordem aqui, né? Essa é a parte apolar, que é a cadeia carbônica. Toda a cadeia hidrocarbônica, ela é apolar, ela é hidrofóbica. E essa parte que eu estou botando em azul, por razões óbvias, é a parte polar. Tá? Termos usados pelo Enem: polar e hidrofílica. Parte polar ou parte hidrofílica. A parte apolar é hidrofóbica. E aí a molécula como um todo, ou a estrutura como um todo, ela se torna anfifílica. Hidrofóbica é fobia de água, não gosta de água. Tá? E é por isso que o sabão funciona. Essa parte hidrofóbica vai se ligar à gordura. Cuidado, gente, vai se ligar, não, vai interagir, não tem uma ligação química, é uma interação só com a gordura, a parte polar com a água, criando a tal da emulsão. A emulsão, vamos falar do caso da emulsão do sabão, né? Tem vários tipos de emulsão. Até a maionese que você come é uma emulsão. Mas um exemplo de emulsão é água, óleo e o sabão. Se não tiver sabão, não cria emulsão. Tá? Sabe outro exemplo de emulsão? Falei da maionese? Então vou mostrar a maionese aqui. Limão, suco de limão, óleo vegetal e ovo. O ovo tem o mesmo papel do sabão na emulsão. Ah, e ovo tem gosto de sabão? Não falei isso, Mocó. Eu falei que o ovo tem as propriedades anfifílicas. O ovo tem lecitina, tá? Uma proteína com característica anfifílica. Tá bom? Então, se você bater limão com ovo, limão com óleo no liquidificador, pode bater no liquidificador mais potente que tem, vai formar duas fases. Quando você botar ovo, faz a maionese. É uma emulsão. Tá? Isso aqui é maionese. Quer fazer maionese em casa? Limão, óleo e ovo. Beleza? Igualzinho a emulsão do água, óleo e sabão. Pode botar detergente, tá? Pode botar sais biliares. Tá aí os exemplos do Enem. Sais biliares, fosfolipídios, tá bom? Sabão, detergente, ovo, sais biliares, fosfolipídios são naturezas anfifílicas. E o Professor, que... Opa, fala aí, Léo. eu não entendi a Entendeu? parte do Guilherme, ovo. Ele tem um quê mesmo de anfifílico, o ovo? Qual é a substância? ele tem uma proteína, tá?
uma proteína que se liga a um fosfolipídio, tá? E aí o fosfolipídio, que é a parte anfifílica. Porque o que é o fosfolipídio? Olha o nome. Fosfolipídio. É um lipídio, dura, parte apolar, com grupo fosfato na ponta. Por falar em grupo fosfato, Guilherme, olha aqui o que está na ponta dessa estrutura. Engraçado, eu fiquei preocupado ali. Opa, spoiler. Eu fiquei preocupado ali em mostrar a cabeça do alfinete, mas aqui, ó. Ligação iônica, tá vendo? Isso aqui é um grupo. Tem um negativo aqui pequenininho. Não sei se você está vendo. Nada mais polar do que a estrutura iônica. Essa parte aqui é a parte iônica da estrutura. Todo sabão, todo detergente tem uma cabeça iônica, tá? E o fosfolipídio também tem uma cabeça iônica, tá bom? Aí Eu não lembro exatamente qual é o nome da proteína que se liga ao fosfolipídio, Entendi. tá? Mas tem uma proteína ligada ao fosfolipídio que cria essa natureza iônica do ovo. Fiquei embriagado. Nada. O que tem a ver? Gente, a questão é grande, não cabe nem numa página só. O que tem a ver com o urso isso? Presta atenção no texto. Considerando as cores dos ursos da tirinha, tem que prestar atenção, gente. Essa parada de, não vou ler com atenção, não. Considerando as cores dos ursos da tirinha, e que o grupo carboxilato, olha a química aqui, corresponde à cabeça do urso. Porque você podia desenhar o urso ao contrário, né? Não, a cabeça do urso, o carboxilato é a bunda do urso. Não, é a cabeça. A figura que melhor representa um urso hipotético, óbvio, esse urso não existe, com a propriedade emulsificante de um sabão. Em suma, eu quero que você imite o sabão no desenho do urso. E aí, gente? Maneiro, né? Mas vamos lá, essa parte do carboxilato, se é a cabeça do urso, é muito importante. Agora a gente vai voltar lá para o slide e ver quem é o carboxilato. É isso aqui, ó. Esse é o grupo carboxilato, veio do ácido carboxílico. Aliás, uma outra pergunta importante, que já caiu no Enem, uma vez só, o Enem uma vez perguntou quem era os tensoativos aniônicos. Gente, tensoativo, sabão, detergente, é tudo a mesma coisa, tá? Surfactante, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. Aí perguntou quem era aniônico. Aniônico é de ânion. Esse é um exemplo de tensoativo aniônico. Aqui, Guilherme, essa carga negativa aqui, ó, fala que é um tensoativo aniônico. Tá? Vou até anotar aqui, ó, tensoativo, o sabão aniônico. Mas não são todos aniônicos? Não. Existem alguns detergentes. Sabão é tudo aniônico, a verdade é essa, né? Mas detergente tem catiônico. Então toma cuidado. Como é que eu vou saber? Perguntou a Mel, se é aniônico ou catiônico. Se o pedaço que está ligado à parte apolar, tem que ficar ligado, é negativo, é um detergente aniônico. Se o pedaço que está ligado à parte apolar for positivo, é um catiônico, ok? A questão não é sobre isso. A cabeça do urso é iônica, né? Se a cabeça do urso é a parte iônica, é o carboxilato, gente, a parte iônica é polar ou apolar? Tá aqui, polar. E qual urso que é polar na tirinha? O branco ou o pardo? O branco. Então a cabeça do meu urso tem que ser branca. Pode ser essa aqui, pode ser essa aqui, e acabou. Olha só, no chute consciente só pode ser A ou D. Pô, eu acho que eu não vou chutar A, não, cara. Porque se você chuta A, você está dizendo que o urso polar é igual ao detergente. Não, gente, olha só. Se o detergente, né, se esse urso hipotético tem propriedade emulsificante, ele tem que ser anfifílico, senão ele não vai emulsificar. Gente, a emulsificação da gordura ou a emulsificação da maionese só acontece porque o sabão, porque o ovo, porque o detergente, porque os sais biliares, porque o fosfolipídio é anfifílico. Aí a parte polar interage com a água, a parte apolar interage com o óleo. Cuidado que o Enem também usa lipofílico e lipofóbico, lipo é gordura. Tudo bem? E cria uma emulsão. Emulsão não é homogêneo, tá? Outra coisa importante é isso. Tem gente que pensa que a emulsão é tipo uma solução. Não. Emulsão é mistura heterogênea. Deixa a maionese parada para tu ver se ela não separa. Emulsão é mistura heterogênea. Emulsão é tão heterogêneo que quando você compra maionese, vem escrito assim, agente emulsificante.
né? Agente homogeneizante. É para tentar tornar homogêneo, porque não é. Toda emulsão é heterogênea. Pode ser maionese, pode ser algum óleo, tá bom? Mas o urso vai ter um pedaço branco e um pedaço preto. Por que um pedaço preto? Porque o urso pardo, ou urso preto, vamos chamar assim, ele é apolar. O outro falou assim, para você é fácil falar, tem que entender a piada, hein? Você não é polar? Bom, se você não é polar, é porque o urso é apolar. Então está aqui a parte apolar do urso, a bundinha dele, e está aqui a parte polar do urso. Confesso que essa questão podia ser um pouco mais difícil. Eu podia ter colocado esse urso aqui com a cabeça branca. E aí, que porra de urso é esse aqui malhado? Sei lá, ele torce pro Fortaleza. Isso não existe, tá, gente? E, ó, o urso C é o distrator. Por que o urso C é o distrator? Quem confundiu cabeça com bunda do urso marcou C. Uma questão bonitinha, né? E a última questão da nossa aula de hoje. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, principalmente das questões inéditas. Deixa eu abrir aqui a tela aqui para vocês. Domingo, vocês vão fazer uma excelente prova. Peraí, eu tenho que... Isso. Pronto. Vocês vão fazer uma excelente prova. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar nesse domingo. Arielle, Léo, Luiz, Mel, Dudinha, Isabelle, Natan, deixa eu ver quem mais está aqui. Vocês são guerreiros. Guilherme, vocês são guerreiros. Pouca gente está num sextor aqui falando de química com vocês. De novo, gente, o objetivo não é acertar a questão. Se bem que já acertei muito, né? A, a Duda, que me acompanha há alguns anos, já presenciou vários acertos meus, tanto no Enem quanto na UERJ. Mas, galera, o objetivo é rever tópicos que caem bastante. Tá bom? Beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, todo mundo aqui tem meu celular, tá? O Guilherme não tem? Só procurar lá no grupo do WhatsApp e acha lá. Manda no privado. Manda no privado. Adoro tirar dúvidas. Adoro. Gosto mesmo. Amo o que faço e é por isso que eu estou aqui com vocês nessa sexta-noite. Tá bom? Galera do Maratona, a vida após o Enem. Em terça-feira nós temos aula frenética do Maratona Enem. Tá bom? Beijo grande, gente. Sucesso nesse domingo. Amanhã pode mandar dúvida à vontade, que eu vou estar na praia tirando dúvida de vocês. Tá bom? Beijão, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Valeu, Luiz. Valeu, Mel. Valeu, Dudinha. Isabelle, Natan, Guilherme. Beijo grande.